de Gálatas, né, na carta de Paulo à igreja lá da Galáxia. Uau! Sabe, querido, quando eu era mais novo, Emir, você que é estudioso da palavra, quando eu era mais novo, eu achava que igreja na galáxia era a igreja do, né, fora do planeta, né? Até entender que que galáxia era uma cidade, né? Demorou muito, né? Mas abre aí, querido, por favor, né? Tá igual o irmão que pediu para abrir a Bíblia lá em Êxodo, né? Abre a Bíblia em Êxodo, né? Então abre aí em Gálatas, né? 4, Gálatas 4, eu quero ler com você o versículo 4 e o versículo também de número 5. Amém? Glória a Deus. Quem está vivo aí, diga eu. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Gálatas 4, versículo de 4 a 5. Você pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Eu quero ler com você esse texto e depois eu quero convidar você para uma jornada. É o tema da mensagem, é o tema dessa série de mensagens que iniciamos na primeira quarta-feira do mês, do ano, né? E o tema é uma jornada com Jesus. Amém? Vamos ler o texto então. Você que vai acompanhar comigo aqui, está escrito assim, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém, querido? Glória a Deus. Isso aí, é só esse texto aí por enquanto. Eu quero te convidar a viajar conosco nessa jornada. Nós iniciamos aqui, na primeira quarta-feira do ano, uma série de mensagens. E o tema, né, o título que Deus nos deu foi esse, uma jornada com Jesus. E desde a primeira quarta-feira nós estamos aqui passando, né, assim, de maneira bem profunda. Sempre, querido, eu me preocupo mais com a aplicação da palavra. Eu sou um pastor que fui chamado para ensinar a igreja a aplicação da palavra. Então, você vê aqui, as nossas palavras são palavras que são profundas, né, pela graça e misericórdia do Senhor, mas a gente não quer complicar muitas coisas, não, tá? A gente quer ser simples no falar, para que você entenda e coloque em prática, amém? Nós temos aqui, né, aqui na igreja, excelentes pregadores, e é interessante porque todos eles vão copiando assim os trejeitos, né? Na verdade, vão se alinhando dentro da visão da nossa igreja. Então, nós somos uma igreja que preocupa que você entenda a palavra para que você coloque ela em prática. Amém? Não adianta nada eu vir aqui e jogar um tanto de argumentos teológicos, um tanto de argumento aqui, né, acadêmicos, se você não entende nada. Porque, querido, presta atenção numa coisa. Nós só vamos desfrutar daquilo que a gente entende. Se eu não entender, eu não vou desfrutar. Amém? Se você perdeu o domingo passado, a palavra de domingo está disponível lá no portal do YouTube, né? Querido, eu te aconselho a ouvir de novo. Está lá a palavra, né? Então, procura lá, ouça de novo. Deus nos deu uma palavra muito forte domingo passado. Nós falamos sobre Elias e foi tremendo. Essa semana, várias pessoas nos deram testemunho dessa palavra, várias pessoas comentando e dizendo, pastor, eu preciso me posicionar. E nós, pastores, ficamos felizes quando ouvimos isso. Não ouvi assim, pastor, que palavra, Deus te usou, uau, que maravilhoso. Não, a gente fica feliz quando alguém testemunha o seguinte, pastor, aquela palavra foi para mim. Pastor, aquela palavra falou comigo. Pastor, eu tomei uma atitude depois daquela palavra. Querido, eu não sei você, mas é isso que alegra o meu coração. Amém? É saber que, de fato, a palavra comunicada, ela foi entendida. E por ser entendida, ela gerou em cada coração um posicionamento. Se é conserto, conserto. Se é arrependimento, arrependimento. Se é saído comodismo, saído comodismo. Se é transformação, transformação. Se é avivamento, avivamento. Então nós procuramos aqui trazer para você uma palavra que você compreenda, para que você desfrute dela. Amém? A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser também praticantes. E o desejo do seu pastor, o desejo do meu coração, é que você pratique a palavra de Deus
em todo o tempo. Você diz amém? Glória a Deus. Então, nessa jornada com Jesus, nós estamos passeando pelo Novo Testamento. A primeira palavra foi sobre o prenúncio da vinda de Jesus. Quem estava aqui? Quem estava aqui, né? Várias pessoas. Foi sobre o prenúncio da vinda de Jesus. Jesus, ele não nasceu simplesmente lá do ventre de Maria. Não, Jesus sempre existiu, querido. Né? Nós falamos sobre isso. Jesus é por toda a eternidade. Por quê? Porque Jesus é Deus. Sabe, quando a gente começa a estudar a Bíblia, parece que Deus está sempre improvisando. Sem a gente conhecer o coração de Deus, sem conhecer o caráter de Deus, a impressão que se tem, e sem o discernimento do Espírito, né, é que Deus está sempre improvisando. Que o homem errou, então Deus improvisa. Não, não é assim. Querido, nada pega Deus de surpresa. Você diz amém? Nada pega Deus de surpresa. E é interessante porque a gente precisa saber disso. Porque sem conhecer o caráter de Deus, sem conhecer os atributos de Deus, nós não vamos crer verdadeiramente no Senhor. Nós sempre vamos ficar em dúvida em relação ao que Deus tem para a nossa vida. Sabe, e sem ter esse entendimento, isso vai se manifestar no nosso posicionamento. A maneira como eu estou vendo Deus, a imagem que eu tenho de Deus, ela vai refletir na minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos ser uma carta lida. Sabe? Porque, querido, Deus escreveu em nós algo para que o outro possa alcançar. Quando você entrega a vida para Jesus, você agora passa a ser uma testemunha de Jesus. A ação do Espírito Santo na nossa vida é exatamente essa, é para nos fazer testemunhas. Você diz amém? Então, para ser testemunha, você vai ter que o quê? Você vai ter que conhecer de quem você está testemunhando. Senão você vai ser uma falsa testemunha. E quer saber uma coisa? Provérbios fala muito da falsa testemunha. Então é importante que você conheça a Deus. Sabe, eu acho que os anos que Deus me permitir ficar aqui em Congonhas, eu acho que a minha palavra vai ser só essa: conheça a Deus. Conheça Jesus Cristo. Se relacione com o Senhor. É o texto de Osés que diz: conhecer a Deus, devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Sabe, querido, daqui a pouco a gente entra no texto aqui, mas a impressão que se tem às vezes na igreja é que tem pessoas que conheceram isso aqui de Deus, e estacionaram nisso. Elas tiveram aquela experiência válida, necessária para a conversão, mas elas pararam. Elas não mais buscaram. Sabe, querido, olha só, deixa eu te falar algo de verdade. A nossa entrega diária ao Senhor é muito vergonhosa. E como que nós vamos conhecer a Deus se nós não nos relacionamos com Ele? Então, toda palavra aqui que o Senhor nos permite trazer é uma palavra: conheça a Deus. Vá mais fundo no relacionamento com Deus. Sem se relacionar com Deus, você não vai conhecer Ele. E sem conhecer o seu coração, você não vai saber qual é a sua vontade. E é por isso que, se nós quisermos conhecer a Deus, nós vamos ter que olhar para Jesus. Aleluia! Porque o relacionamento que Jesus, filho, vivia com seu Pai, é o que nós precisamos viver. É o que nós devemos prosseguir diariamente, buscando e perseguindo isso. A maneira como Jesus ele buscava, a maneira como Jesus ele se posicionava, a maneira como Jesus orava, a maneira como Jesus reagia. Ou seja, o caráter manifesto de Jesus na nossa vida. Querido, ser cristão é ser um pequeno Cristo. Amém? A palavra cristão, ela diz exatamente isso, ela significa isso. Cristão, pequeno Cristo. Pequeno por quê? Porque nós não somos Cristo. Nós não somos deuses, nós não somos senhores nem salvador. Mas, querido, Ele deixou para nós uma missão de anunciar o amor, a vontade e a salvação que está nele. Você diz amém? Então é por isso que nós, como igreja, você que já teve uma experiência com Jesus, você que já nasceu de novo, você que já entregou sua vida para Jesus, você precisa conhecê-lo constantemente.
Sabe, o Brasil inteiro cantou, de 2018 para cá, uma canção dizendo: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e eu quero ser achado nele. Mas será que a gente sabe o que é isso? Então, querido, essa jornada com Jesus é uma jornada de revelação, é uma jornada de quem Jesus é. É uma jornada de você relacionar com Jesus, não Jesus que a religião te apresenta, não Jesus que nem mesmo o movimento evangélico brasileiro tão manchado te apresenta, não, mas um Jesus bíblico, um Jesus da palavra, um Jesus que é a expressão do amor de Deus, um Jesus que é amigo, um Jesus que é Deus, um Jesus que é Pai, um Jesus que é Emanuel, o Deus conosco. É esse Jesus que nós precisamos conhecer. Não Jesus distante, não Jesus morto numa cruz, não Jesus tão inacessível, mas um Jesus de perto, um Jesus que está próximo, um Jesus, querido, que está aqui agora se revelando a você. Você diz amém? Você crê nisso? E essa vida de Jesus é que precisa se manifestar na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos mais uma vez, eu quero fazer mais uma oração. Senhor, pega esse coração aqui, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo toda distração, eu repreendo, Deus, todo demônio de afronta, de sonolência, de perturbação, eu repreendo agora. Eu amarro toda investida de Satanás e declaro fora, fora, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, é a nossa oração. Amém, querido? Glória a Deus. Pastor, o que esse texto de Gálatas tem a ver com a jornada com Jesus? Você precisa entender. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ele está revelando para nós, no momento certo, no momento exato, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Sabe aquela impressão que eu disse para você, que às vezes sem a revelação do Espírito, sem o correto entendimento das Escrituras, parece que Deus está sempre improvisando? Às vezes tem pessoas que acham dessa forma, que eu nasci e Deus agora falou assim, o que eu vou fazer com o Laureano? O que eu vou fazer com a Juju? Tem pessoas que acham que é dessa forma. Hoje no rádio, a gente batia um papo com o pastor Bruno, nosso amigo lá, e a gente falava exatamente sobre isso. Tem pessoas que estão vivendo como se elas fossem um improviso de Deus, como se elas fossem um acaso. Sabe assim, olha, tem pessoas que estão entrando naquele estágio de transferência de culpa e dizendo assim, olha, não era para me ter vindo ao mundo. O meu pai não me planejou, minha mãe nem quis saber de mim. Tem pessoas que estão vivendo o que nós chamamos de autocomiseração dessa forma. E as 3 maiores perguntas que se faz é de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. São os 3 maiores dilemas que uma pessoa vive. Só que, querido, em Cristo Jesus, você precisa ter essas respostas. Eu vou mais longe para te dizer, em Cristo Jesus você tem essas respostas. Você diz amém? De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Somente em Cristo Jesus essas respostas são, de fato, essas perguntas são esclarecidas. E o apóstolo Paulo, ele está aqui nessa carta tão maravilhosa que é a carta de Gálatas. Eu sugiro você a ler a carta de Gálatas. Porque a carta de Gálatas, querido, é uma carta prática. É uma carta que te convida a um relacionamento genuíno, verdadeiro. E ela te confronta, no capítulo 5, Paulo confronta, ele fala assim, olha, agora vocês vão ver se vocês de fato têm uma vida controlada pelo Espírito ou pela carne. E nisso ele revela que o fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria. E o fruto da carne, a obra da carne, é tudo de imundícia que existe nesse mundo. Então ela traz para nós um confronto. Ela é uma carta que fala para nós sobre a liberdade que Deus nos deu. Mas no final ela confronta essa liberdade. Ela fala assim, olha, essa liberdade, nós somos livres. Quantos livres tem aqui nessa noite?
Nós somos livres. Mas ele fala, não use essa liberdade para pecar. Não. E ele traz no final um confronto. Olha, agora você tem a oportunidade de fazer uma avaliação. Se a sua vida é controlada pelo Espírito ou pela carne. Mas no capítulo 4, ele traz essa grandiosa afirmação. Ele diz que quando chegou a plenitude dos tempos, que é o tempo determinado por Deus para que algo acontecesse, Deus então enviou o seu Filho ao mundo. Ele veio como homem, ele veio seguindo tudo quanto a palavra, as profecias, a lei e os profetas diziam. Ele veio seguindo exatamente como Deus havia prometido. E querido, então, nasceu Jesus. Na semana passada, nós falamos do primo de Jesus. Nós falamos de João Batista. Quem estava aqui? Amém? E nós falamos sobre o importante ministério de João Batista. O quanto que João Batista, o seu ministério se assemelha hoje à nossa missão. Porque a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus, amém? E é o que nós ansiamos. Mas Deus deixou aqui, olha, o monte de João Batista, para quê? Para preparar o caminho, para anunciar a segunda vinda de Jesus. Você diz amém? Para pregar uma mensagem que só pode ser a mesma: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, querido, não se trata de ser opcional. Não, é um mandamento. Nós hoje temos esse ministério profético de João Batista, que é o quê? Que é anunciar a vinda de Jesus. É dizer, Jesus está vindo outra vez. Mas agora ele não vem para morrer na cruz, que ele já fez isso. Agora ele vem para levar consigo aqueles que o creram e o receberam, aqueles que foram adotados como filhos. E nessa mensagem existe um convite: arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a nossa mensagem. Esse precisa ser o nosso discurso. Sabe, igreja, toda pregação, ela precisa culminar, ela precisa resultar numa palavra: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós podemos trazer aqui um tanto de informação, podemos trazer aqui um tanto de ilustrações, um tanto de coisas contemporâneas da época, mas querido, se ela não resultar em um convite: arrependam-se e creiam em Jesus, não passou de meras informações. A nossa vida, tudo que a gente faz, em tudo que nós estamos envolvidos, precisa resultar numa mensagem. Sabe qual é essa mensagem? A boa nova de Cristo. Sabe, e o nascimento de Jesus é o que eu quero falar hoje. O nascimento de Jesus, você já conhece a história. No domingo passado, as crianças, elas foram ensinadas lá sobre o nascimento de Jesus. E querido, sabe qual que é o problema? Que a gente entra num círculo vicioso, né? No meio cristão. E você já viu que é muito comum a gente falar do nascimento de Jesus só no Natal? Não é? Então a gente deixa só para dezembro. E outro erro que a gente comete, a gente fala só da morte e ressurreição de Jesus, onde? Na ceia. Só no dia de ceia. Será que esses dois maiores acontecimentos da história não deveriam ser constantemente lembrados por nós? Primeiro, que Jesus nasceu cumprindo todas as profecias, cumprindo todo o prenúncio anunciado ali pelos profetas. Jesus nasceu, o seu lugar de nascimento, a maneira como foi, a cidade, tudo isso já foi anunciado. Será que isso deve ser lembrado só no final do ano? Será que isso deve ser trago à memória, né? Só apenas no final do ano, quando é o Natal? Ou será que isso não deve ser para nós a nossa mensagem? Por quê? Porque quando Jesus nasceu, nasceu também uma esperança. Uma esperança de quê? De salvação. Por quê? Porque nasceu o Salvador.
E domingo passado as crianças aprenderam isso lá na salinha delas. E a minha esposa me deu um testemunho, ela falou assim: amor, o Emanuel sabe toda a historinha. E depois eu fiquei pensando naquilo, eu falei, glória a Deus. Porque se ele sabe que Jesus nasceu, ele nunca vai se esquecer dele. Sabe, querido, nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Saber que Jesus, cara, presta atenção nisso, isso é muito forte. Isso, na verdade, é constrangedor. Jesus, Deus, ele passou, na teologia a gente chama da humilhação. Ele passou por a humilhação da encarnação. Ele passou por toda essa humilhação de deixar a sua glória. Jesus abriu mão de muita coisa, irmão. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Ele tomou a forma de quê? Querido, Jesus é Senhor. Jesus é Rei. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas ele tomou a forma de quê? De servo. Olha que humilhação isso. Imagine você hoje, o cargo que você exerce lá na sua empresa. Imagine se o seu chefe chega e fala assim: a partir de amanhã você vai voltar. A gente sabe de pessoas que já viveram isso. Há um tempo atrás, uma crise, uma grande empresa multinacional, ela fez isso com supervisores, com coordenadores, com gerentes. Teve que voltar. O cara era gerente, ganhava ali os seus 30 mil por mês, e teve que sair daquela posição e voltar. Talvez ser um supervisor, um coordenador, cortar o salário no meio, tirar a patente toda. Querido, o quanto que isso é humilhante. Talvez nós, com toda essa vaidade, com toda essa sede, né, por posição, tem pessoas que entraram em depressão, tem gente que tirou sua vida. Então, tenta compreender, o que a gente está falando é que nós estamos falando de Deus. Deus deixando a forma de Senhor e tomando a forma de servo. Por isso que o nascimento de Jesus não pode sair da nossa memória. Nós não podemos perder isso de vista. Sabe por quê, querido? Toda essa humilhação de Jesus, ela precisa nos inspirar para que a gente se humilhe debaixo da sua poderosa mão. Reconhecer o nascimento de Jesus é reconhecer, querido, que Deus, reconhecer todo o plano de Deus para nos salvar. É isso. Então ele deixou a sua glória. Não foi o improviso de Deus. Paulo está dizendo aqui, foi na plenitude dos tempos, foi no tempo exato. Estava tudo debaixo do controle de Deus. Lembra que anterior a João Batista, ali ficou mais ou menos chamado período interbíblico, né? Aquele período de mais ou menos 400 anos sem Deus falar com o povo. Na verdade, querido, eu entendo ainda mais profundo. Eu entendo que Deus, ele estava pronto para falar, né, Mi? Mas o povo é que estava num estágio de tanto pecado, de tanta idolatria, que o povo não estava pronto para ouvir a voz de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, já preguei isso aqui e, meu Deus, tenho saudade daquele culto. Mas a maneira que Deus fala, o código ali que Deus usa para falar conosco é a santidade. Aleluia. É por isso que nós precisamos andar e buscar a santidade. Porque o código lá dentro da comunicação, você vê que tem alguns parâmetros dentro da comunicação. E um deles é o código. É a maneira como essa fala vai chegar até nós, é o caminho. O código de Deus é a santidade. E por que o povo ficou cerca de 400 anos sem ouvir a voz de Deus? Não é porque Deus calou, não. É porque o povo não estava preparado para ouvir sua voz.
Deixa eu te falar uma coisa aqui, queridão. Quando você está com saudade da voz de Deus, o que você tem que buscar? Santifique-se. Santifique-se, renuncia, abandona o pecado. Entre num estágio de arrependimento, de conserto com Deus, você vai ouvir a voz dele. Assim como ele falou com o povo, olha, manda o povo santificar, porque amanhã eu farei grandes coisas no meio deles. Ele está dizendo isso para nós. Agora imagina só, aquele povo, cerca de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Sabe, querido, depois nasce uma esperança. E aí Jesus nasce. Só que Jesus, ele não vem da forma que eles estavam esperando. Esperava-se um grande governador, um grande rei montado num cavalo branco. Aquela época o povo judeu ele estava sendo oprimido pelo Império Romano. E eles eram oprimidos de muitas formas. Eram oprimidos na sua fé, eram oprimidos economicamente, porque era cobrado altos impostos. Só que a comunidade judaica ela também estava dividida. Por quê? Porque muitos viam como benefício toda aquela, né, aquela cultura de Roma implantada. A gente vê um homem que foi levantado, né, um homem que queria tornar o mundo uma cultura só, Alexandre o Grande. Ele viveu ali antes um pouco de Jesus e ele queria helenizar, né, é conhecido como o movimento helenista. Ele queria colocar uma cultura só no mundo, então ele queria uma só fala, uma só moeda, ele queria uma só cultura. Então a gente sabe, querido, que o que acontecia, todas aquelas guerras que existiam, a guerra ali dos bárbaros, a guerra dos nórdicos, todas aquelas guerras, você sabe que para conquistar uma cidade, tinha que entrar na cidade, deportar lá o rei, acabar com o governo e implantar a sua cultura. Então o Império Romano fazia isso. Eles se instalavam, por exemplo, havia muitas cidades chamadas Cesareia. Você vê um monte de cidades chamava assim, Cesareia, porque fazia referência a quem? A César, que era o quê? O imperador. Então eles chegavam naquela cidade e a maneira como que eles conquistavam aquela cidade era implantando a sua cultura. Então eles chegavam ali, eles enviavam pessoas para outras cidades que eles queriam conquistar, e aquelas pessoas se multiplicavam no meio deles, para quê? Para implantar a sua cultura. Agora presta atenção, querido. No meio disso tudo, nasce Jesus. Jesus, nascido de uma mulher chamada Maria, um homem, né? Seu pai ali era José, seu pai adotivo, digamos assim, era José, mas eram pessoas comuns, pessoas que não eram pessoas famosas da época, pessoas assim, consideradas anônimas. Jesus nasce. E você acompanhou bem a história, você sabe disso. O Brasil é um país cristão e é comum a gente, ao longo da vida, saber informações sobre o nascimento de Jesus. Eu não estou aqui para trazer mais informação do nascimento de Jesus. Eu estou aqui para que você entenda, querido, que o nascimento de Jesus, ele é um dos grandes acontecimentos da história. E nós, como cristãos, nós não podemos esquecer de como foi que Jesus veio a essa terra. Sabe, então Jesus é concebido de maneira sobrenatural. A sua mãe fica grávida pelo Espírito Santo. A gente percebe ali nos relatos bíblicos, ali no Evangelho, que José parece que não estava muito satisfeito, ele já estava pensando no escândalo, na vergonha que ele ia passar. Então Deus vai e fala com ele. Então ele não tem medo, e ele então assume o propósito de Deus. E você começa então a perceber como que surge uma perseguição, o rei Herodes manda matar os meninos. Porque, irmão, o diabo sempre se levanta. E o que eu acho mais curioso é que a mesma estratégia que o diabo usou com Moisés lá no Egito, né, ele tenta usar com Jesus agora. Aí você pensa assim, mas Deus, ele muda os planos? Não, Deus não muda plano, irmão. Deus, ele não muda.
pode ter se levantado ali, mas tudo estava debaixo de um controle de Deus. E por mais imprevisível que você pensa, por mais impossível que você acha que as coisas vão acontecer, você percebe que Deus está no controle de tudo. Deus está conduzindo o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa, existe um propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito ele é guardado por Deus. Nós nessa terra, nós temos que nos posicionar em Cristo Jesus para que a gente entenda esse propósito. É por isso, querido, que sem se relacionar com Deus, sem buscar a face de Deus, nós vamos ficar perdidos aí. Nós vamos dar muito murro em ponta de faca, nós vamos nos frustrar muito, porque não entendemos ainda o nosso propósito. Sabe, eu encaro o nascimento de Jesus como Deus ele estabelece o seu propósito. Ao longo de toda a história, você percebe que Deus cuidou de cada detalhe. A maneira como ele guardou a linhagem de Jesus. A maneira como ele guardou as promessas a respeito de Jesus. A maneira como Jesus nasceu. A maneira como Jesus se posicionou. Querido, isso tudo revela para mim que Deus, ele tem prazer, ele zela pelo propósito dele. E o propósito que ele tem na sua vida é ele mesmo quem guarda. É ele mesmo quem guarda. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar, compreender e viver esse propósito. Sabe, um homem que descobre seu propósito, querido, descobre de verdade e se rende a ele, nada para ele. Pode vir perseguição, pode vir muita afronta, pode vir dificuldade, e veio tudo isso em Jesus. Jesus viveu tudo isso. Presta atenção nisso. Jesus nasceu num lugar, querido, um lugar que não é digno de uma pessoa nascer. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus nasceu numa estrebaria porque não havia mais lugar na hospedaria. Olha só, o correto de alguém nascer na hospedaria. É o mais próximo que a gente tem hoje, talvez de um hospital, de um pronto-socorro. Até em casa, mas no curral não é lugar de ninguém nascer. Não há dignidade nisso. Para nós não há. Mas sabe o que Deus demonstra com isso, querido? Deus é maravilhoso, sua sabedoria é insondável. Deus demonstra o seguinte: Jesus nasceu numa estrebaria, porque o seu coração às vezes está como uma estrebaria. O seu coração às vezes está mais sujo que aquele lugar, mas Jesus pode nascer nele. Aleluia. Esse deve ser o nosso entendimento, para que a gente não desista de ninguém, para que a gente creia no Evangelho, que só o Evangelho é capaz de mudar a vida de alguém. Sabe, lá no rádio hoje, a gente recebeu lá algumas cartas de presidiários, e estava lá colocado no mural, pessoas agradecendo pela rádio, pessoas agradecendo pelo programa, pessoas agradecendo pelas mensagens. Gente que está lá cumprindo pena por um assassinato, gente que está cumprindo pena talvez por um estupro, talvez por um atentado, eu não sei. Mas, querido, se Jesus nasceu num lugar tão horrível como uma estrebaria, ele pode nascer no pior coração. Você crê nisso? Então não desista de quem está do seu lado. Não desista de quem tem o coração endurecido. O Espírito Santo é capaz de quebrantar esse coração. Querida, a gente precisa compreender isso, para que nós assumamos assim uma posição de quem realmente crê. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Sem a correta fé, sem o correto entendimento, não haverá a correta atitude. Não haverá. Então, para mim, o nascimento de Jesus, ele revela o propósito de Deus. Ele revela como Deus guarda o seu propósito, como Deus cumpre a sua promessa, como Deus zela pela sua palavra. E ainda que pareça
tão surreal, ainda que pareça tão como Jesus nascendo, Filho de Deus, nascendo uma estrebaria, nascendo, vivendo na cidade mais desprezível da época, era Galileia, ainda que pareça não acontecer, querido, Deus está guardando o seu propósito. E Jesus cresce e enfrenta tudo, toda oposição, toda humilhação. Ele é considerado um herege. Quantas vezes você tem sido considerado um herege, um fanático, um maluco, um louco? Você arruma para vir para o culto, seu marido não é convertido, fala, você é fanática. Você vai de novo. Você dobra o seu joelho para orar e alguém dentro da sua casa fala, não adianta. Quantas vezes você também está sofrendo essa humilhação, querido? Você fala de Jesus para alguém da sua família e só porque ele retruca, você diz, eu desisto. Eu desisto. Quantas resistências você também tem sentido? Você também tem vivido, Jesus viveu. Jesus não foi aceito na sua própria cidade. Jesus não foi aceito na sua própria família. A família de Jesus só se converteu depois que ele ressuscitou. Está entendendo? É por isso que às vezes, para que alguém se converta dentro da nossa casa, é preciso acontecer algo sobrenatural. É por isso, querido, que quando alguém na sua família estiver doente, seja o primeiro a orar por cura. Seja o primeiro a ordenar cura. Não é dar ordem para Deus, mas pegar a autoridade que Deus te deu e falar, levanta e anda em nome de Jesus. Seja o primeiro. Exerça a autoridade que Deus te deu. Porque talvez por aquele milagre sobrenatural é que muitos vão crer, assim como os irmãos de Jesus creram nele depois da ressurreição. Então entenda isso. Se o meu Senhor, o meu Salvador, ele sofreu tudo aquilo, por que eu acho que vai ser diferente comigo? Por que eu acho? Querido, eu não sofrerei igual ele. O que a gente passa aqui nessa vida não pode ser comparado ao que ele passou. Mas ele suportou tudo até o fim. Ele suportou tudo até o fim. E no final ele disse assim, olha, vocês vão ter aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa vitória ele transmitiu para nós. Então, querido, nós precisamos entender isso. Sabe, quando vem uma luta na nossa vida, nós precisamos olhar para a cruz. Quando se levanta uma luta, você fala assim, olha, Jesus venceu na cruz. Quando se levanta uma enfermidade, você fala, ele levou sobre ele na cruz. Quando levanta um caos, você fala, ele viveu coisas muito piores na cruz. Querido, quando você olha para Jesus, a sua fé é aperfeiçoada. Por isso que Paulo nos convida a olhar para ele, não tirar os olhos dele. O autor e consumador da nossa fé. A missão em vida, se todos entendessem isso, que nós precisamos olhar para Jesus. Quando você sofrer algo na sua vida, e você vai sofrer, olha para Jesus, vê o quanto ele sofreu, vê o quanto ele padeceu. Então essa jornada com Jesus, querido, é uma jornada, sabe, da manifestação da vida de Jesus em nós. Sabe, é ver como ele via, é enxergar, é tocar, é andar, é sentir, é ouvir como ele viveu. Eu queria te convidar mesmo para você abrir o seu coração. Jesus nasceu uma esperança de salvação, uma esperança de vida eterna. Irmão, eu preparei muita coisa aqui, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Cara, se você não conhecer bem quem é Jesus, você vai se frustrar na sua vida. Se você não olhar para Jesus, você vai parar na primeira dificuldade. Você não vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, Jesus, ele falou muitas coisas, mas uma das coisas que mais me choca, uma das coisas que mais me constrange, que me desmonta por dentro é: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Querido, comida, o que é comida? É necessidade. O que é comida? Comida é o que nos dá energia, força, é o que nos alimenta. A comida que Jesus está falando, aquela que a gente não conhece, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai. Só que paralelo a isso, ele revela outro tipo de comida. Ele revela primeiro uma comida verdadeira, mas ele revela uma comida falsa. Essa comida falsa é aquela que atende à sua necessidade, é aquela que te satisfaz, é aquela que te alimenta, é aquela que enche a sua barriga, é aquela que te dá prazer, mas não satisfaz o coração do Pai. E quantos de nós, crentes, batizados, cheios do Espírito Santo, gente honesta, gente fiel, vira e mexe, cai nesse tipo de comida. Uma comida que só satisfaz a minha vontade. Uma comida que só satisfaz o meu interesse. Uma comida que só alimenta o meu estômago. Uma comida que só fortalece o meu corpo. E por agir e por comer essa comida, a gente deixa o maná verdadeiro, o maná escondido, o maná do céu, o maná que foi colocado, uma porção dentro da arca da aliança, o maná que acompanha a presença de Deus vivo. Quantas vezes nessa noite, é noite nós abrimos o nosso entendimento, renunciar às cestas que estão cheias, às latas, a despensa que está cheia desse tipo de comida, essa comida que só satisfaz a nossa vontade, para alimentar o que cai do céu. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você diz amém? Fica de pé no seu lugar. É um tempo de ir mais profundo. É um tempo de ir mais profundo no Senhor, querido. Sabe, a minha maior tristeza como pastor é ver pessoas ficando para trás, é ver pessoas retrocedendo, é ver pessoas que um dia provaram da presença do Senhor ficando para trás. Mas eu sei porque eles ficam para trás. Eles ficam para trás não é porque as lutas são grandes, não, é porque estão obesos demais. E como assim, pastor? Eles estão comendo demais a sua própria comida. Então eles param. Uma pessoa que está acima, ela não consegue correr. Ela naturalmente ela não consegue correr. Mas querido, se você se alimenta do pão vivo que desceu do céu, ele não te dá só apenas força, não, ele te dá asas. Asas para você voar como águia nas alturas. A minha oração é que nesses dias Deus te dê asas. Deus te dê asas. Asas para você voar e viver todo o propósito que Ele tem para você. Feche os seus olhos aqui. Eu quero ministrar o teu coração. E a primeira coisa que eu quero te falar é exatamente essa. Você não está aqui por acaso. Você não foi um erro de Deus. Você não é obra de um improviso. Deus não improvisa com ninguém. Deus não improvisa. Você está aqui porque você foi gerado por Deus. Assim como Ele disse para Jeremias: antes de você estar no ventre da sua mãe, eu escolhi. Ele escolheu você, querido, para que você vá e dê fruto. Ele escolheu você. Talvez você diga: pastor, mas eu não vejo isso acontecer. Porque talvez você está muito cheio da sua comida. Muito cheio. Experimenta comer do pão que desceu do céu. E você vai descobrir o que está no coração de Deus ao seu respeito. E você vai perceber que tudo o que é alimento dessa terra, tudo o que é manjar dessa terra, você vai falar: eu não quero. Você será um Daniel diante do império da Babilônia. Você vai dizer: eu não vou me contaminar. Sabe, querido, Deus está atrás de uma igreja que diga: eu não vou me contaminar. Mas não é uma pessoa que diz que só não vai se contaminar com o pecado. Não. Também o pecado, mas mais que isso, eu não vou me contaminar com a minha própria vontade de comer.
eu quero comer do pão vivo que desceu do céu. Ele providenciou esse pão para você. Ele providenciou esse alimento. E agora você tem acesso, para que você, como filho, você sente à mesa do Pai e desfrute do banquete do alto que Ele tem para você. Pai, eu oro por cada um que está aqui nessa noite. Deus, eu sei que a Tua palavra, ela foi posta. E nós estamos aqui, Pai, porque nós amamos o Senhor. Deus, perdoa. Às vezes nosso coração, nós somos tão, ó Deus, tão oscilantes. Nós desviamos, ó Pai, a gente olha para o nosso próprio prato e quer comer dele. Eu te peço perdão aqui, Deus. Eu te peço aqui, abra agora o apetite espiritual de cada um aqui, Deus. O apetite espiritual, Deus, para desejar o maná que vem do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço aqui que essa jornada com o Senhor Jesus, essa jornada, ela seja uma jornada mesmo, onde nós vamos deixar para trás todo o atraso, todo o peso, todo o embaraço, para nós vivermos o propósito do Senhor, Pai. Deus, e assim como Jesus, Ele nasceu ali, Pai, que nós tenhamos a plena convicção de que há sim uma esperança. E a esperança, ela é uma pessoa, ela é Deus, ela é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja consolidada no nosso coração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e que a doce comunhão do Teu Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Nós estamos finalizando nosso culto aqui. Olha, dá um tchau aí para quem está perto de você. Fala até a próxima semana, em nome de Jesus. Domingo nós estaremos aqui às 9 horas e também às 19. E que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. E até lá, em nome de Jesus.